Pela fé, Moisés, sendo já homem, rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó e escolheu sofrer com o povo de Deus. Pela fé, ele escolheu levar sobre si o opróbrio de Cristo, a desfrutar das riquezas do Egito, porque pela fé ele via o invisível. Hebreus capítulo 11, a partir do verso 24 ao verso 26. É o que eu acabei de lhes ler. A palavra de Deus no capítulo 11 da carta aos Hebreus descreve uma galeria de pessoas, as mais diferentes, que inclui desde o patriarca Abraão até a prostituta Raabe da cidade de Jericó, que tinham em comum a fé que fazia com que eles tomassem decisões que ninguém tomaria, que fazia com que eles fizessem escolhas que ninguém faria, que fazia com que eles vissem o que ninguém via. Esta é a fé que foi incutida no coração de Moisés. Moisés, queridos, como nos relata a palavra de Deus no livro de Êxodo, nasceu de uma mulher chamada Joquebede, numa época em que toda criança do sexo masculino tinha que ser morta ao nascer por ordem do faraó, o dono do Egito. E Joquebede, o texto diz que pela fé não quis matar aquele menino e o conservou com vida. Mas quando o menino cresceu e não era mais possível escondê-lo, ela impermeabilizou com betume um cesto, colocou o menino no cesto e colocou este menino no rio, bem próximo de onde as princesas do Egito iam se banhar. Uma das princesas recolheu aquele cesto e, vendo que era uma criança e uma criança daquele povo hebreu que vivia como escravo e condenados, resolveu criar a criança. Mas como ela não sabia como criar uma criança, resolveu contratar uma ama. E então Miriam, irmã de Moisés, sai de dentro do mato e se apresenta à princesa e se oferece para trazer uma ama para criar aquela criança. E ninguém menos do que Joquebede, a mãe de Moisés, vai criar o próprio filho às custas do dinheiro da princesa, filha de Faraó. Apenas uma coisa ela sabia, que aquela criança que ela estava criando ia ficar consigo apenas alguns anos e depois teria que ser levada para o palácio, a fim de ser criado na cultura do Egito, na religião do Egito, nos costumes do Egito. Aquela mãe então dispunha de apenas alguns anos, talvez 13 anos, que era quando uma criança atingia a maioridade. 13 anos, esta mulher dispunha para ensinar aquele menino tudo que podia ensinar, tudo que ele precisaria saber para que um dia ele fizesse uma escolha dificílima: escolher pertencer ao povo de Deus que vivia na escravidão e abdicar do luxo do palácio do maior império que a terra já teve, talvez o Império Egípcio em todo o seu apogeu. 13 anos
aquela mulher ensinou aquele menino as sagradas letras, as escrituras. 13 anos foram mais fortes na vida daquela criança, que depois se tornou homem, do que os 27 anos que ele vai passar na corte do Egito, sendo ensinado na ciência, na cultura, nos costumes ou nos maus costumes daquele país. O fato é que com 40 anos, Moisés toma a decisão de não mais continuar no Egito, de não mais ficar ao lado dos egípcios, mas de se bandear para o lado dos que pareciam não ter futuro, dos que pareciam ser a imagem da derrota do povo, que era o povo do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Que palavra poderosa, que semente poderosa aquela mãe incutiu, semeou no coração e na mente daquela criança, que fez com que, sendo adulto, ele tomasse a decisão tão difícil que ele tomou. É a mesma palavra, mãe, que você tem ao seu dispor para incutir na cabeça do seu filho, no coração do seu filho, para que um dia ele também tenha que escolher estar ao lado de Jesus Cristo, ao invés de estar ao lado do que o mundo oferece. Ele escolher estar ao lado do que é certo, do que é justo e do que é santo, mesmo que todos os seus amigos, todos os conhecidos escolham o que todo mundo escolhe. Talvez você disponha dos mesmos 13 anos. Sim, porque haverá um dia em que o seu filho não estará mais em casa para ouvir os seus conselhos, ou talvez mesmo estando, você não tenha mais autoridade, mais a capacidade de formar o seu caráter, o seu pensar, o seu sentir e o seu querer. 13 anos é o que você dispõe para ensinar as sagradas letras, que podem tornar o teu filho sábio para a salvação, que possa fazê-lo pronto para o dia em que Jesus surgir na sua vida, ele seja capaz de dizer sim. 13 anos. Ah, mas e se agora ele já é adulto? Não desista. A mesma palavra. Mande para ele. Mande e-mails, mande WhatsApp, enche o saco dele, mande versículos da Bíblia para ele. Ao invés de estar mandando essas mensagens bestas da internet, que são bonitinhas, mas não têm o poder de Deus, mande a palavra de Deus para seus filhos e se ajoelhe e ore. A palavra de Deus ainda poderá mudar a história do seu filho, tenha ele a idade que tiver. A palavra de Deus, as sagradas letras, sem as quais ninguém jamais dirá sim a Jesus Cristo. Ninguém jamais será sábio o suficiente para escolher Deus, para escolher o que é certo, para escolher o que é santo, para escolher a salvação. Palavra de Deus mudou a vida de Moisés, mudou a vida dos servos de Deus que fizeram a história, muda a vida das pessoas ainda hoje. Creia nisto. Deus te abençoe.